Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo bíblico e teológico e o tema desta vez é bastante relevante. Inclusive o tema é um tema odierno, atual e também contemporâneo. O tema é a Bíblia e o racismo. E eu quero começar com algumas indagações. Primeiro, será que a Bíblia não é um livro racista? Será que o negro ou a cor negra não é símbolo de maldição? Será que ao longo da história o cristianismo não contribuiu para o racismo? Será que o negro não é amaldiçoado por Deus? Será que a Bíblia não se omite na questão racial? Ou melhor, será que o negro não é de fato uma raça ou um grupo inferior aos brancos socialmente, moralmente, intelectualmente e fisicamente? Outra pergunta curiosa: será que há negros abençoados por Deus na Bíblia? Outra pergunta bastante interessante: e nas igrejas do Novo Testamento, será que havia negros? Eu quero nesse vídeo responder a todas estas perguntas, mas antes de ouvir as respostas para estas indagações, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E vamos para o vídeo. E aí, pessoal, a Bíblia é ou não um livro racista? O racismo, na verdade, é uma doutrina ou uma ideia de que existe uma raça superior à outra no aspecto físico, social, moral e intelectual. Obviamente, da raça negra em relação à branca, sendo a branca a superior à negra. Quando a gente conceitua o racismo, a gente precisa saber em que momento na história essa doutrina passou a ser pregada. Em que momento na história o racismo surgiu? O racismo, na verdade, tem alguns pilares. Primeiro, alguns pilares sociais. Quais são os pilares sociais? O preconceito e a discriminação. Preconceito é o ato de emitir opinião sem antes conhecer. Quando você emite uma opinião sem antes conhecer, automaticamente você segrega, você separa, você exclui. Então, socialmente falando, o racismo tem esses dois pilares, o preconceito e a discriminação. Mas, historicamente, o racismo tem outros dois pilares. Lamentavelmente, nós temos um que é religioso e um outro que veio do iluminismo. É lamentável ter que dizer isso, mas é verdade. A Igreja Católica, ao longo da Idade Média e moderna, foi a grande incentivadora e empreendedora do racismo. E para justificar esse respaldo ao racismo, esse incentivo ao racismo, se fez uso de narrativas bíblicas. Narrativa essa que está em Gênesis 9, do versículo 18 até o 27, que conta a história da embriaguez de Noé, que por estar embriagado, ele se despiu na frente do seu filho Cã. Cã, ao ver a nudez do pai, ao invés de cobri-lo, satirizou e zombou. Noé, depois do efeito da embriaguez, já lúcido, soube do evento e amaldiçoou Cã e seus descendentes. Baseado nessa narrativa bíblica, a Igreja Católica justificou o racismo e a escravidão, pois a Igreja Católica entendeu que quando Noé disse que os descendentes de Cã, que foram os que emigraram para a África, serviria aos de Jafé, que emigraram para a Europa, com isso a Bíblia estava dizendo que os negros seriam escravos dos brancos, portanto inferior aos brancos. Vale ressaltar, a bem da verdade, que não somente a Igreja Católica empreendeu e incentivou o racismo e a escravidão na África, mas também muitos líderes protestantes também fizeram isso, se valendo do mesmo argumento. Vale ainda uma outra observação, que a história também registra que muitos líderes da Igreja Católica foram contra também a escravidão, assim como também muitos líderes protestantes também foram contra. Mas, lamentavelmente, líderes da Igreja Católica, líderes do protestantismo empreenderam e incentivaram o racismo e a escravidão na África. Vale ainda lembrar que o islamismo no norte da África também patrocinou, também incentivou a escravidão e o racismo. Além da igreja, nós temos o iluminismo, pois o iluminismo foi um movimento do século XVIII na Europa, chamado de século das luzes, que foi composto por uma série de intelectuais, filósofos e naturalistas que também defenderam o racismo. Defenderam o racismo sob o seguinte argumento, de que o ser humano ele é caracterizado pela economia, pela cultura, pela moral, pelo aspecto religioso e físico. Sendo assim,
os iluministas chegaram à conclusão de que há 4 grupos que formam a raça humana. Primeiro, o homem europeu. Quem é o homem europeu? O homem europeu é um homem branco, inventivo, engenhoso, inteligente e governado pelas leis. O segundo grupo, segundo os iluministas, é o homem americano, o americano índio. O terceiro grupo, segundo os iluministas, é o homem asiático, aquele de pele levemente amarelada, mas governado pelas opiniões. E o quarto grupo, segundo os iluministas, são os africanos, um povo sujo, indecente, inferior intelectualmente aos brancos e governado pela vontade arbitrária e pela vontade de seus amos. Com esse argumento, os iluministas justificaram a escravidão e o racismo ao longo da Idade Moderna, sendo este os pilares do racismo ao longo da história. Essa definição foi elaborada pelo sueco Linneu na sua obra Systema Naturae. Portanto, essa foi a justificativa usada pelos europeus para justificar o racismo. Inclusive, essa ideologia, essa doutrina explica a colonização dos europeus no continente africano, explorando os mesmos e tratando-os como escravo e como raça inferior. Isso explica, por exemplo, o apartheid na África do Sul. Isso explica o extermínio e o massacre de tantos negros ao longo da história, pois os iluministas acreditavam piamente que, cientificamente, os negros eram inferiores aos brancos. Vale ressaltar que a justificativa também usada pela Igreja Católica ao longo da história não tem nenhuma relação com o cristianismo bíblico, pois a Igreja fez uso de uma interpretação arbitrária do texto de Gênesis 9, do 18 ao 27. Vale ressaltar que no século XX surgiu a genética e também houve uma pesquisa feita por 18 países de milhões de bases químicas do DNA humano, inclusive o Brasil fez parte dessa pesquisa, que foi a pesquisa chamada Projeto Genoma Humano. E nesse Projeto Genoma Humano ficou esclarecido que não há diferença genéticas nem biológica entre um grupo e outro. E que mais, o Projeto Genoma Humano descobriu que todos os seres humanos descenderam de um único casal que viveu na África Oriental. Portanto, o racismo não tem base científica, nem muito menos base bíblica ou cristã à luz do cristianismo ortodoxo. Portanto, gente, usar a Bíblia para justificar o racismo não faz o menor sentido, porque o texto de Gênesis 9, usado ao longo da história pela Igreja Católica para justificar o racismo, foi de fato uma interpretação totalmente equivocada, errada, pois o texto de Gênesis 9 não faz nenhuma alusão ao racismo. Aliás, a interpretação correta do texto de Gênesis 9 não é que Noé amaldiçoou Cã e os seus descendentes. Se você observar o contexto remoto ou os capítulos posteriores, você vai entender o que Noé de fato fez foi predizer o que aconteceria com os descendentes de Cã, e não que ele seria ou estava sendo amaldiçoado, como interpretou a igreja, e que seria inferior ou escravo dos brancos. Aliás, a Bíblia condena o racismo. Veja o que diz Atos 17, o versículo 26. Está escrito que Deus de um só fez todos os povos. Com isso, a Bíblia mostra que o racismo é uma estupidez, o racismo é uma ignorância, pois Deus criou a partir de um casal todas as raças, aliás, criou a raça humana. Veja o que está escrito em Mateus 22, o versículo 39. Jesus disse, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Olha o que diz Tiago no capítulo 2, o versículo 8 e 9. Deus não faz acepção de pessoas. Olha o que diz Gálatas 3 e o versículo 28, que em Cristo não há senhor nem escravo, não há servo nem livre, não há cita e não há bárbaro, não há homem nem mulher, mas todos nós somos um
em Cristo. E você sabia que lá em Números capítulo 12 tem uma história bastante interessante? A história diz que Moisés casou com a negra e Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, parecem não ter muito gostado dessa relação de Moisés e fez crítica a Moisés. Alguns estudiosos dizem que provavelmente a razão da crítica foi racista e por causa disso Deus castigou Miriam pela sua postura crítica a Moisés por ter casado com uma negra. Portanto, usar a Bíblia para justificar o racismo não faz menor sentido. Racismo é pecado. A Bíblia condena o racismo. O negro não foi amaldiçoado por Deus. E você sabia que há negros abençoados por Deus na Bíblia? Está escrito em Atos capítulo 8 que um negro estava saindo de Jerusalém e indo para a Etiópia. E Filipe, pelo Espírito Santo, acompanhou a carruagem que esse negro estava sendo conduzido e ele encontrou esse negro lendo o livro de Isaías. E Filipe perguntou para ele: entende tu o que lês? Ele disse: como eu vou entender se não há quem me explique? Filipe explicou o texto de Isaías 53. O eunuco da Etiópia entendeu, creu em Jesus e ele foi batizado por Filipe. Um negro salvo e abençoado por Deus, registrado nas páginas das Escrituras. E você sabia que a Bíblia até mostra negro na igreja do Novo Testamento? Atos 13, o versículo 1, diz que Paulo estava orando com alguns profetas e mestres, e entre eles estava Níger, que era um negro que estava na igreja de Antioquia. Portanto, como você viu, a Bíblia não é racista, Deus não amaldiçoou negros e nem o cristianismo bíblico contribuiu para respaldar o racismo. Lamentavelmente, e a história registra o cristianismo sendo usado de forma errada pela igreja que exerceu domínio ao longo da história no Ocidente. Portanto, nós, como cristãos, resgatemos o que a Bíblia ensina, amor ao próximo. E com muita veemência, devemos combater o racismo e resgatar a dignidade humana. E aí, pessoal, gostou do tema? Gostou do vídeo? Deixe os seus comentários. Aproveite, inclusive, para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.